O trem pessoal de Hitler, o Führersonderzug. Durante a ocupação da Europa na Segunda Guerra Mundial, Hitler precisava de uma forma de viajar pelo continente e de um quartel-general que estivesse sempre em movimento. A resposta dele, um trem. Hitler começou a usar seu trem pessoal em janeiro de 1939, depois de encomendar vários vagões entre 1937 e 1939, feitos de aço soldado e cada um pesando mais de 60 toneladas. Alguns meses depois, em agosto, as autoridades ferroviárias alemãs, a Reichsbahn, batizaram a versão de guerra do trem como Führer Hauptquartier, ou quartel-general do Führer, mais tarde com o codinome América. Quando a maioria dos codinomes dos trens militares alemães foi substituída em 1º de fevereiro de 1943, ele passou a se chamar Brandenburg. O Führersonderzug, trem especial do Führer, foi usado na guerra para visitar vários frontes e teatros na Alemanha, Polônia, Itália e França. No entanto, o trem em si está envolto em mistério. Nunca saberemos exatamente de quais partes o trem era feito, pois após cada viagem, toda a documentação era destruída para não ser usada contra os nazistas. Além disso, o vagão pessoal de Hitler foi explodido em 27 de abril de 1945 pelo funcionário de confiança de Hitler, Julius Gregor Schaub. Mas informações vazadas de junho de 1941, assim como registros existentes da Reichsbahn, nos deram uma ideia básica de sua composição. O Führersonderzug foi reorganizado ocasionalmente durante sua existência. Consequentemente, ele teria entre 300 e 430 metros de comprimento e teria de 10 a 16 componentes. Os primeiros componentes eram 2 locomotivas, antes apenas uma, seguidas por um vagão-plataforma chamado Flachwagen, que parecia um vagão de carga comum, mas tinha 2 canhões antiaéreos instalados sobre ele. Um vagão de bagagem seguia o Flachwagen, e logo atrás dele vinha o vagão pessoal de Hitler, o Führerwagen. O vagão de Hitler devia ser bastante espaçoso, pois consistia em 2 antecâmaras de cada lado, um quarto, banheiro, chuveiros, sala de estar e 3 quartos para hóspedes. Depois vinha o Befehlswagen, vagão de comando onde trabalhavam os oficiais do Estado-Maior de Hitler. A metade dianteira do vagão tinha uma sala de conferências com mapas e 3 telefones. Na segunda metade, 4 salas serviam como centro de comunicações e decodificação, com centrais telefônicas, transmissor de rádio e receptor de código Morse, permitindo que Hitler recebesse informações importantes em movimento. Depois vinha o grande vagão de comando leve, alojamento para os 22 soldados da guarda pessoal da SS de Hitler e o serviço de segurança do Reich, os Reichssteuerdiensts, RSD. Em seguida, o vagão-restaurante, 2 de hóspedes e o vagão-banho. Em seguida vinha outro vagão-restaurante, 2 vagões dormitório para a equipe e o Pressewagen, onde estava o chefe de imprensa de Hitler, Dr. Otto Dietrich, e sua equipe. A propaganda era essencial para o controle de Hitler na Alemanha, e a imprensa precisava sempre acompanhá-lo. Os 2 últimos eram outro vagão de bagagem e o Flachwagen. Quando Hitler viajava de trem, precisava avisar até 2 horas antes, pois o trem ficava no depósito de Tempelhof, Berlim. O trajeto e quaisquer paradas ao longo do caminho eram mantidos ao mínimo absoluto, e apenas alguns poucos funcionários de confiança sabiam para onde o trem iria viajar. Policiais patrulhavam pequenos trechos dos trilhos para evitar tentativas de assassinato, como explosões do trem pelos aliados ou outros. Como outros trens militares alemães, vagões muitas vezes acompanhavam ou iam à frente do Führersonderzug para confundir inimigos. Toda a estação onde o trem parava era vigiada e a plataforma esvaziada de bagagem, carregadores e recipientes. A polícia ferroviária vigiava as entradas e saídas, e Johann Rattenhuber, comandante do RSD de Hitler, era o chefe da polícia ferroviária durante toda a viagem. Antes de cada viagem, o Führersonderzug era minuciosamente inspecionado para explosivos ou armas, e ao final, todos os registros da viagem, de anotações a ordens escritas, horários e documentos, eram recolhidos, contados e destruídos para ocultar o histórico do trem. A rotina de Hitler no trem consistia em consultar seus assessores às 10 horas da manhã em seu Befehlswagen. Durante a maior parte do restante do dia, ele passava supervisionando o trabalho contínuo de seus funcionários a bordo. Poucas de suas ordens sobreviveram, mas sabemos que ele tinha uma política rígida contra fumar dentro dos vagões. De 1939 a 1940, Hitler aparecia nas janelas do trem durante as paradas, cumprimentando e saudando suas multidões de apoiadores. Isso se mostrou uma maneira eficaz de fortalecer seu culto à personalidade por toda a Alemanha. Por outro lado, pouco poderia o RST de Hitler fazer se um assassino surgisse da multidão e apontasse uma arma ou jogasse uma granada pela janela. Por isso, ele abandonou essa prática e mantinha as cortinas do vagão fechadas nas fases finais da guerra.
Assim, as cortinas também estavam fechadas para os inúmeros judeus deportados aos campos de concentração e para as ruínas da antiga infraestrutura alemã, destruída pelos bombardeios dos aliados. Após a campanha dos Balcãs em 1941, o trem deixou de ser o quartel-general móvel de Hitler, mas ele continuou a usá-lo bastante para viajar pela Alemanha e entre seus quartéis generais até o fim da guerra. Sempre que Hitler viajava em seu trem particular, seu carro e avião o acompanhavam, prontos para levá-lo embora a qualquer momento. Em 24 de outubro de 1940, após uma reunião infrutífera com o general Franco em Andaia no dia anterior, Hitler foi à estação de Montoire encontrar o Marechal Pétain. No vagão-restaurante do Führer Sonderzug, o Führer e Pétain discutiram pela primeira vez a colaboração estatal entre a França de Vichy e a Alemanha nazista. Pétain anunciou sua colaboração ao público francês 6 dias depois. No dia 27 de agosto de 1941, Benito Mussolini, primeiro-ministro da Itália e aliado da Alemanha, encontrou-se com Hitler em um Lagerzug para discutir a campanha deles contra a União Soviética. Eles viajaram de trem até um local com 2 túneis reforçados, construídos a 30 km de distância. Os túneis, feitos por centenas de poloneses de campos de concentração naquele verão, abrigavam bem os trens especiais e podiam ser selados em caso de ataque. O trem especial de Hitler ficou no túnel Strelitzow e o de Mussolini no Stepena. E Adolf Hitler não saiu do trem. Cada um dos túneis tinha 480 metros de comprimento, 8,3 metros de largura e 12 metros de altura. Eles foram reforçados com 2 metros de concreto sólido para resistir a bombardeios aéreos até a chegada do apoio. Surpreendentemente, os grandes e caros túneis do bunker foram usados apenas 2 vezes pelo Führer na guerra, a segunda com Mussolini em outubro, 2 meses depois. Durante a guerra, várias tentativas de matar Hitler ocorreram, mas uma ideia britânica de bombardear o trem especial do Führer nunca foi executada. Os agentes britânicos de operações especiais, bem treinados em explosivos, estavam certos de que conseguiriam explodir o trem. No entanto, o plano nunca foi concretizado, pois foi considerado inviável devido às extensas preparações de Hitler antes de embarcar no trem. Sua rota era tão imprevisível que os britânicos não conseguiam plantar bombas em locais úteis. As estações só sabiam de sua chegada minutos antes, e ele viajava em horários irregulares para confundi-los. Para ter sucesso, um assassino precisaria de acesso secreto e imediato a essas informações privilegiadas e ainda evitar a vigilância dos guardas ferroviários. Depois que essa ideia foi descartada, um plano de curta duração foi, em vez disso, adicionar 768 gramas do que era chamado de veneno AI ao suprimento de água da cozinha do trem. O veneno AI era uma substância letal, sem cura, cujos efeitos surgiam após quase uma semana. O assassino seria um estrangeiro contratado para lavar os vagões e aproveitaria uma chance para jogar veneno no tanque de água de 540 litros do vagão-restaurante privado de Hitler. Enquanto a comida dos passageiros e as bebidas engarrafadas eram cuidadosamente verificadas, a SOE britânica acreditava que a água da torneira não era. Como Hitler gostava de chá, a água envenenada passaria despercebida ao ser misturada com leite. Porém, isso logo foi considerado difícil demais. A última viagem de Hitler no Führer Sonderzug foi em 16 de janeiro de 1945, quando o líder nazista deixou seu quartel-general em Alderhaus para voltar a Berlim. Apesar de Hitler ter mandado a SS explodir o trem, seus 2 vagões de aço sobreviveram à guerra. Foram divididos entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, que devolveram as partes nos anos 50. O chanceler alemão Konrad Adenauer utilizou algumas peças em seu próprio trem, e outras seguiram em uso até 1990, quando foram aposentadas. Você ainda pode ver alguns dos vagões restantes hoje em vários museus pela Alemanha.